vai ser simples e acessível, a fim de que você seja alcançado e transformado e alcance outros. Então nós vamos receber o professor aplaudindo Jesus e dando glória a Deus por isso, amém? Povo de Deus, graças e paz. Que maravilha, que ministração, pastor, que Deus continue te usando. Foi muito acrescentado por Deus aqui através da sua vida. Se o culto acabasse agora, todos nós já estaríamos alimentados para a glória de Deus. Quero agradecer a concessão desse espaço, a confiabilidade para exercer a prédica da palavra do Senhor aqui na RDA. Meu amigo, pastor Paulo Henrique, fez a ponte, estamos juntos, meu amigo. Hoje ele já me ouviu de manhã e será torturado novamente agora à noite. Está acompanhando também nosso amigo Naor. Finalmente nos conhecemos pessoalmente, né, meu irmão? Que Deus abençoe tua vida e a sua vida também. Você que está vindo aqui pela primeira vez, você que é da casa, que o Espírito Santo traga uma palavra para você. Lucas capítulo 8, verso de número 43. Lucas capítulo 8, verso de número 43. Diz-nos o texto: certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e gastara com os médicos todos os seus haveres. Verso 44. Veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e o Senhor dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrou-se diante dele. Declarou à vista de todo o povo, e a causa porque lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Até aqui. Podeis se assentar? Certamente essa passagem é deveras conhecida. Eu creio que você já ouviu N mensagens dentro do texto da mulher do fluxo de sangue, mas eu acredito que Deus continua a falar e trazer novidade de vida através desta mensagem. A Bíblia é uma fonte inesgotável, quanto mais a gente cava, mais a gente encontra água. Parece que Deus está sempre disposto a nos alimentar, a nos saciar e a nos propor uma revelação profunda e nova que alcance as necessidades do hoje, assim como já nos alcançou também no ontem. A história que nós acabamos de ler, ela se encontra em Lucas, mas ela também está registrada em Marcos 5 e em Mateus capítulo 9. Contudo, com algumas pequenas similaridades e diferença entre as narrativas. Mateus, quando escreve para os judeus, ele foca um tanto na questão judaica. Marcos, por sua vez, ele foca na questão do milagre, na expectativa do público. E Lucas aqui, ele traz um relato um tanto mais especial do que os demais. Não mais inspirado, pois a Bíblia é como um todo inspirada, mas ele traz aqui um tato médico que os demais, por não serem médicos, não conseguiram agregar. Então, diante desse texto, nós temos algumas curiosidades. E eu queria pregar uma mensagem textual, mas dar também um tema para essa mensagem. O tema seria o segundo laudo. O segundo laudo. Significa dizer que um médico e historiador, e também professor de grego, de 1759, chamado Dr. William Kirkhope, na Universidade de Dublin, na Irlanda. Ele fez uma pesquisa e ele começou a comparar o vocabulário médico de Lucas para investigar se Lucas, dentro da afirmação de Paulo que era médico, de fato ele usava termos da medicina para tratar de Cristo lidando com enfermos.
Haja vista que Cristo está sempre lidando com enfermos, com pessoas, com curas, com sinais e prodígios, com o corpo humano sendo transformado de dentro para fora, enfermidades deixando de existir, fluidos corporais sendo estancados, e ele pensou, bem, nesse caso, como Jesus está tratando de uma área que confronta de alguma forma direta o conhecimento medicinal da época, parece-me que há aqui um campo de trabalho. Então ele pega os manuscritos dos médicos antigos, de Areateu, Galeno, Discórides, ele pega de Hipócrates, de Euríclides, esses 5 médicos ele usa como base para entender a seguinte questão: todos os documentos que eles usaram e como eles tratavam a questão do sangue, dos ossos, dos músculos, da carne, e ele começou a ver quando Lucas falava de Cristo estancando hemorragias, de Cristo lidando com a morte, e fez esse comparativo. Entregou um livro chamado A Linguagem Medicinal de São Lucas. Dentro desse livro, ele traz-nos uma seguinte abordagem. Ele coloca aqui a ideia de que em Lucas capítulo 8, verso 44, o verbo que Lucas usa para falar do sangue sendo estancado é o verbo histemi, que significa parar, cessar e ficar de pé. É um verbo polissêmico, mas em se tratando de Lucas ser um médico, ele faz uma aplicação profunda aqui e específica, porque assim como Lucas utilizou esse termo, os médicos também utilizavam esse termo, e Hipócrates, conhecido como pai da medicina, usou para falar sobre casos de pessoas que tiveram a sua hemorragia estancada, porém, pelo poder da medicina. E aí, dentro do código médico da época, o homem só poderia falar que o sangue de uma pessoa estancou se ele primeiro testemunhasse o fluido de sangue antes do processo de estancamento. Isto é, o texto diz que aquela mulher gastou com todos os seus haveres com médicos e não pudera ser curada. Significa que Lucas está diante de um texto que põe um ponto final na profissão dele. O que aquela mulher foi submetida a vários médicos, ela empobreceu a sua família por conta da sua enfermidade. Tirou a expectativa do seu pai de receber algum dia um dote de alguém, porque ninguém queria casar com uma mulher hemorrágica. Perdeu a sua infância, porque assim que ela teve a menarca, de acordo com Flávio Joséfo, era muito comum que as mulheres na primeira menstruação não parassem mais de sangrar e tivessem esse processo do fluxo de sangue de forma abundante. E algumas dessas mulheres iam então para a aldeia dos impuros para cumprir o que está dito em Levítico, que a mulher tinha que ficar afastada por 7 dias e depois retornar para o convívio social. Aquela menina foi no primeiro dia e ela ficou lá. Imagina a primeira vez, quando ela teve essa experiência, chegou para a mãe dela e falou: mãe, meu corpo está mudando, aconteceu alguma coisa. Hoje, quando eu acordei, estava na cama desta forma. E a mãe falou: minha filha, fica tranquilo, também aconteceu com a mamãe. A mamãe também passou por esse processo. É normal, você está ficando mocinha, você está crescendo, seu corpo está se preparando para você futuramente se casar, gerar um filho e dar continuidade no processo normal da vida. Você está crescendo, você vai reproduzir, você vai se casar, você vai ser feliz. Encheu ela de expectativa e passou o segundo dia, a mãe dela falou: olha, eu preciso te apresentar ao sacerdote, eu preciso te apresentar a ama da aldeia. E levou aquela mulher até lá, a filha dela até lá. E a moça recebeu-a muito bem, colocou entre as outras meninas que estavam passando pelo mesmo processo, e dentro dessa situação, a menina começou a ser cuidada. Diante do texto, nós temos o seguinte: o que aconteceria? Levítico capítulo 15, do verso 25 ao 30 diz, o 25, ela seria imunda todos os dias que estivesse sangrando. Significa que ela foi imunda no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, quarto, quinto, sexto e sétimo dia. A partir do sétimo dia, se o sangue não fosse estancado, se não parasse os fluidos corporais de saírem do corpo dela, ela era passada e submetida a um processo, a uma análise, para ver o que estaria acontecendo. E existiam alguns casos extremos, onde algumas mulheres continuavam por um pouco mais de tempo. Só que ocorre que, quando aquela moça passa por esse processo, e a ideia de imunda aqui não significa que era imunda no nosso contexto brasileiro, até porque as pessoas que tinham naquele tempo qualquer tipo de pus ou sangue, ou qualquer tipo de fluido saindo do corpo, elas eram postas nessa espécie de aldeia, que hoje pode ser comparado com uma sala vermelha, para que fosse investigado e não fosse uma situação que gerasse contágio social.
Então a ideia de imunda não é no sentido moral, não é no sentido espiritual. A ideia de imunda aqui é apenas no sentido físico mesmo, de que o corpo dela estava se sujando, de que esse tipo de sujidade pudesse gerar algum contágio social, e para que houvesse essa preocupação de forma pormenorizada, ela era afastada. E aí o verso 26 diz que ela tem uma vida afastada da sociedade. Números capítulo 5, verso de número 2 também coloca nesse texto. O verso 27 diz que quem tocasse nela ficaria imundo. O verso de número 28 diz que depois de ser curada e limpa, ela poderia retornar para a sociedade, e que caso ficasse mais do que o período adequado, deveria apresentar, depois de curada e limpa, um sacrifício de 2 rolinhas para o sacerdote. Era isso que a lei dizia sobre como seria a vida daquela mulher. Portanto, eu quero que você imagine comigo, como Flávio Joséfo diz, que a maioria das mulheres que apresentavam fluxo de sangue, tinham isso a partir do momento da primeira menstruação. Significa que naquele tempo ele diz que as mulheres tinham esse processo biológico ocorrendo, em linhas gerais, com 12 anos de idade. Agora, o texto traz-nos o período que ela ficou doente, também 12 anos. Significa que quando ela tocou em Jesus, nós sugerimos que ela tocou aos 24 anos de idade. Quando ela toca em Jesus, a casa dela não era mais a casa dos pais, também não era a casa do seu marido, ela vivia dentro da aldeia. Os fluidos corporais enfraqueciam o seu corpo e deixavam que ela não desenvolvesse tanto o seu corpo como as outras meninas. É bem possível que a aparência dela não era tão boa, é bem possível que a autoestima dela também não fosse tão adequada, que do outro lado do muro ela ouvisse as crianças brincando e ela percebesse que a infância dela, que a adolescência dela estava sendo perdida. É bem provável que alguma das visitas da mãe dela para ela perguntasse: mãe, como é que está a minha amiguinha, a fulana de tal? E a mãe dissesse: minha filha, ela casou. E ela ficasse feliz pela menina, pela amiga, mas ao mesmo tempo ficasse triste por si mesma. Conforme o pai, que detinha o poder financeiro, gastou todos os seus recursos com os médicos e não pudera curar a ela, eu imagino que ele não ficou muito feliz com aquela situação. Pois quando se nascia uma mulher dentro do judaísmo, ela já passava por um processo de preconceito. Inclusive tem uma oração judaica que diz: obrigado por não ter nascido uma mulher, nem um gentio e nem um cachorro. Então imagina, quando veio uma menina para o mundo, ela já passa o preconceito natural da sociedade a qual está inserida. Segundo, ela chega e ela empobrece a família por conta da sua condição e a sua doença, o que deve ter deixado seu pai irado e provavelmente ter gerado um abandono. Já visto que a própria lei judaica diz que o homem também não poderia visitar sua filha, somente a sua mãe. Perdendo contato com seu pai, afastada da paternidade de um pai que era vivo, mas não presente, entristecido possivelmente pelo que ela causou e proibido pela lei de visitá-la, aquela menina cresce sem uma referência masculina do que seria um homem ideal. Talvez cultivando as memórias para que não tivesse rancor de que o seu pai deu todo o seu recurso para poder salvá-la e não pôde salvar. Mas certamente quando tudo é feito aqui na terra e nada dá jeito, lá no céu Deus decide operar a seu favor. E aí acontece que quando o texto diz que ela ouve Jesus passar, significa que todo tipo de atividade que ocorria do outro lado do muro gerava entusiasmo em quem estava do lado de dentro do muro. A grande diferença é que quem está do lado de fora não tem doença, quem está do lado de fora não tem uma vida limitada, quem está do lado de fora não tem um monte de regra para cumprir, quem está do lado de fora não tinha que usar uma fralda improvisada, mas quem está do lado de dentro tem que usar uma fralda improvisada. Quem está do lado de dentro tem hora para fazer as coisas. Quem está do lado de dentro tem uma vida totalmente regrada e ela sente-se como amaldiçoada. Eu imagino a vida dessa menina como não foi triste. O tempo foi passando e ela foi vivendo, vendo todo mundo progredir, todo mundo crescer, e parece que ela está amaldiçoada. Quantas vezes a gente se sente assim? A gente olha para quem está do nosso lado e vê que as coisas estão indo, e de vez em quando a gente é acometido daquele sentimento: por que não eu? Por que não meu ministério? Por que não a minha igreja? Por que não o meu casamento? Por que não o meu trabalho?
Por que eu não passei no vestibular? Por que quando eu dobro o joelho parece que o céu está fechado para mim? Por que eu ainda não falo em línguas? Por que eu ainda não profetizo? Por que Deus ainda não age na minha vida de igual modo a vida dos meus companheiros? Às vezes você está vivendo do lado do muro que se sente inferiorizado, do lado do muro que você se sente doente, do lado do muro que a lei te coloca segregado. E aí Jesus me traz aqui para dizer para você que ele não vai entrar no muro, mas você que vai ter que sair dele para tocar nele. A profundidade desse texto é muito profunda, é muito interessante aqui, porque quando eu analisei esse texto, eu pude fazer um link, e é óbvio, como disse o pastor, nós não queremos inventar a roda, mas nós temos aqui uma proposta muito interessante. Se ela gastou com todos os médicos, e não pudera ser curada, imagina comigo, que um possível médico que cuidou dela, pode ter sido Lucas, porque de acordo com o código de Hipócrates, um médico só poderia atestar uma cura, se primeiro ele atestasse a doença. Se Lucas diz que ela foi curada, é porque possivelmente ele disse antes que ela tinha enfermidade. Agora você está começando a entender o segundo laudo. Quem escreveu a história de dor da sua vida vai escrever a história de vitória também. Lucas possivelmente foi lá na casa dela, jovem, porque inclusive quando Lucas faz essa pesquisa, essa menina, ela já não tinha mais 24 anos. O Evangelho de Lucas, quando é escrito, ele sai para pesquisar, para colocar de forma ordenada tudo aquilo que o Senhor fez, conforme está lá no epílogo do capítulo 1, ela já tinha provavelmente uns 50, 60 anos de idade. Eu quero imaginar a cena, Lucas entrando na casa dela, olhando para ela. Ele não deve ter reconhecido, mas ela deve ter reconhecido Lucas, porque para Lucas talvez foi só mais uma cliente, para Lucas talvez foi só mais alguém que ele tentou ajudar e não conseguiu. Talvez se Lucas puxasse o registro médico, ela estaria lá entre aquelas que não tinha jeito, porque ele registrou isso. Contudo, imagina comigo, quando ela olha para Lucas, ela vê alguém que disse para os pais dela: olha, eu já tentei de tudo, a minha palavra é, não tem cura para ela, não tem solução para ela, não tem escape para ela. E o pai fala: e meu dinheiro investido? Infelizmente, até aqui nós podemos ir. Eu quero imaginar que Lucas pode ter falado: daqui para frente, só Deus pode fazer alguma coisa. E de repente, aquela situação foi oprimindo a família, sem recursos, sem condições. O pai volta para casa, a mãe, triste, e pensa: não é mais essa semana que nós vamos tirar nossa filha da aldeia. Guarda as 2 rolinhas que a gente ia oferecer de sacrifício. Por quê? Porque ela ainda não está limpa. Guarda o sacrifício. Por quê? Porque ela não foi purificada. Todo o nosso plano para a vida dela, todo o plano que ela tinha. Imagina antes, quando ela era criança. Você foi criança, você sabe. Você já quis ser bombeiro, astronauta, já quis ser modelo, já quis ser jogador de futebol. E aí, de repente, você falou isso para sua mãe. E na fase da adolescência, isso também é sobre inclusão. Aquela menina tem todos os seus sonhos encerrados. Quantas pessoas planejam uma vida e de repente tem um ponto final colocado por uma doença, por um desemprego, ou por alguma questão que está afligindo profundamente a sua alma aí. Tem gente que a vida segue normal, tem gente que vira a família margarina, tem gente que compra o carro do ano, tem gente que viaja para fora, tem gente que foi para a Disney, foi para Israel. Eu não sei o seu sonho, mas talvez você viveu alguns sonhos, viu acontecer. Talvez você mesmo novo tem contemplações na sua vida, que você pode falar: olha, eu já senti Deus operar tanto na minha vida e me abençoou. Mas aquela menina, ela teve todos os seus sonhos interrompidos. E aí do outro lado do muro, as pessoas com seus sonhos realizados, a Bíblia não fala nada sobre ela ter inveja, porque quem tem inveja geralmente, ele tenta paralisar o outro que está crescendo. Ela não tentou paralisar ninguém, pelo contrário, ela tentou paralisar a própria dor.
E aí Deus está falando assim para você: a dor que você sente não tem que movimentar você para parar o outro que não tem a mesma dor. Porque a nossa geração é uma geração que, se o casamento dele está indo para o ralo, em vez de tentar melhorar o próprio casamento, ele se ocupa em falar do casamento do outro. Se o ministério está indo de mal a pior, em vez de buscar uma solução para si, as pessoas começam a querer embarrear o outro. Elas não ficam felizes que a RDA está crescendo. Elas querem dizer que a delas tem alguma coisa que aqui não tem. Mas Jesus está dizendo: enquanto você se ocupa em acrescentar dor no outro, você deveria tocar nas minhas vestes para tirar a sua dor. Eu olho para o estado dessa menina, que teve algumas coisas para sintetizar. Primeiro, a sua saúde interrompida. Segundo, o prestígio social interrompido. Terceiro, ela teve uma decepção, devia se sentir culpada por ter subtraído os recursos da família. Quarto, a paternidade foi tirada dela. Quinto, ela pensava que a única coisa que ela tinha era uma doença. Quando você começa a sentir dores profundas, você pensa que você e a dor são a mesma coisa. Você começa a se resumir no seu diagnóstico, mas você não é o seu diagnóstico. Você não é a palavra de Lucas, você não é a palavra do médico, você é o que Deus escreveu sobre você, meu irmão. E a Bíblia diz que Ele tem pensamentos muito melhores para você. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não estamos aqui para viver de acordo com o RG que recebemos do mundo, porque Saulo era um engrandecido, mas assim que se converteu ao Senhor, passou a ser chamado de Paulo, que era o pequeno. O mundo poderia chamá-lo de grande, mas diante de Deus ele se fez pequeno, para que Deus o engrandecesse novamente. Abrão era o exaltado, mas quando virou Abraão, passou a ser o pai de multidões, porque não adianta ser exaltado sozinho, Deus só exalta você, se for para colocar você abençoando muitas pessoas. A nossa geração é uma geração que, se ela recebe um copo d'água, ela bebe tudo e reclama. Mas a geração de Cristo é aquela que toma um gole e pergunta quem mais está com sede, para poder distribuir e transbordar a bênção de Deus. Aquela menina, ela me parece, a tradição tenta nomeá-la, inclusive a tradição católica tenta acrescentar muita história na vida dela, colocam ela ligada ao Santo Sudário, para tentar fazer um link e dizer que assim como ela tocou nas orlas de Jesus, estancou o sangue, ela pegou um dia um pano dela e botou no rosto de Jesus, para poder também estancar o sangue de Jesus que estava na crucificação. É uma história linda, mas é mito. A verdade é que ela passou sim a acompanhar Jesus. Jesus morreu alguns anos depois e ela continuou viva o suficiente para chegar aos seus 60 anos. O texto não diz se ela casou ou não casou, mas algumas curas que Deus deu a ela vão muito além do estancar do sangue. Olha o que o texto diz. Quando Jesus olha para ela e ele fala: tem de bom ânimo. Senhores, eu imagino que várias pessoas disseram para ela: calma, vai passar. Várias pessoas chegaram para ela e disseram: olha, essa dor, fica tranquilo que vai se estancar. Não, vai passar. E quantas vezes ela ouviu isso? E no outro dia ela acordou sangrando. Sabe por quê? Porque tudo que o homem diz não tem garantia. Mas quando ele diz, simplesmente Jesus tem o poder e a palavra para mudar tudo na sua história. Olha para cá, meu irmão, você não vai ser salvo com indulgência, você não vai ser salvo trazendo, ganhando ou tentando comprar a salvação. Não, é simplesmente um nazareno. Quando ele entra na nossa vida, ele faz o que o dinheiro do pai não fez, ele faz o que a oração da mãe não fez, ele faz o que a sociedade não fez. Ela não tinha marido, o pai não gostava mais, a mãe estava desenganada, mas ela tinha fé em Jesus. E Jesus olhou para ela e falou: tem de bom ânimo. Olha para cá, meu irmão. Josué estava, enlutado por Moisés. E Jesus falou o que para ele? Tem de bom ânimo, levanta, não temas,
Não afasta da sua vida o livro dessa lei. Medita de dia e de noite. Seja forte, seja corajoso. Irmão, tem uma grande diferença de quando o teu amigo te consola para quando o próprio Deus vem levantar você. Eu quero dizer para você que às vezes o psiquiatra encomendou um remédio e ele não deu certo. Às vezes a terapia do seu psicólogo também não está dando resultado. Às vezes o médico que você foi, às vezes o esporte que você está fazendo não está ajudando você a sair das drogas. Mas se Jesus disser, as coisas vão começar a mudar. A palavra do falso profeta te engana, coloca expectativa, mas a palavra de Deus, ela é capaz de te movimentar. Aleluia! Fala comigo, tem de bom ânimo. Fala, não, agora fala para essa pessoa, eu não gosto muito disso não, mas fala aí para alguém assim, ó, começa a se animar, porque Jesus tem uma palavra que vai mudar toda a sua história dolorosa. Labandará se provanária. Oh, Nazareno, quando ele começa a dizer tem de bom ânimo, é porque está chegando o final da tua dor. Quando ele começa a dizer tem de bom ânimo, é porque está chegando o final da tua luta. Quando ele diz tem de bom ânimo, é porque ele já entrou no teu casamento e já começou a mudar a história. Quando ele diz tem de bom ânimo, é porque o câncer vai sair, é porque a dor vai sair. Ele está tocando em você hoje, ele está tocando em você. Receba a cura em nome de Jesus, receba a graça em nome de Jesus, receba o ânimo daquele que garante a tua vitória. A Bíblia tem 1189 capítulos, 594 para um lado, 594 para o outro e um no meio. Sabe o que está escrito no meio de toda a Bíblia? Salmo 118:8. É melhor confiar em Deus do que nos homens. Ela podia ter confiado no dinheiro do pai, só que, como o pastor disse, tem coisa que prata e ouro não resolve. E você está aqui hoje, porque se a prata e o ouro não resolver o teu problema, simplesmente Jesus pode resolver. Às vezes você confia na estrutura da sua família, mas a história que sua mãe te contou, que como aconteceu na vida dela, para te tranquilizar, não repetiu na sua. O que veio para a vida da sua mãe foi a normalidade, o que veio para a sua vida foi a dor. Mas a Bíblia diz, é melhor confiar em Deus do que nos homens. Muitos confiam em carros, em cavalos, todavia eu confiarei no Senhor. Davi era pequeno, mas confiando em Deus, derrubou Golias, louvado seja Deus. Todos os heróis da fé venceram, porque confiaram em quem tinha poder para resolver a situação. Tem de bom ânimo, eu quero te animar nessa noite. Eu quero te animar que resultados bons estão vindo para você. E isso não é teologia da prosperidade não, isso é teologia bíblica. A teologia bíblica está dizendo para você, se anima meu irmão, se anima. A notícia vai chegar, o telefone vai tocar, a cura vai acontecer, a libertação vai acontecer. Você vai abandonar as drogas, vai abandonar a prostituição, vai abandonar a masturbação, vai abandonar o cigarro, vai abandonar o contatinho que não deve, vai abandonar a mentira. Jesus vai transformar você. Santo de Israel. Jesus está animando a RDA hoje. Ainda outro detalhe. Senhores, ela foi a única pessoa que Jesus chamou de filha. Provavelmente 12, 11, 10 anos que ela não viu o pai. Jesus olha para a alma dela e vê que ela precisava de que fosse estancado mais do que o fluxo de sangue. A carência da paternidade. Jesus olha para ela, imagino ela como a Bíblia diz que ela ficou. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ela ficou tímida em dizer, tanto é que ela tocou, recebeu, e depois ela se escondeu. E Jesus perguntou, quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou? Sabe por quê? Justamente
porque na timidez que você tem, é onde Jesus vai te estimular a sair dessa zona de timidez. Porque quando você começa a aparecer e dizer, Jesus, sou eu, foi eu que toquei, ele vai começar a dizer, pois é, você tem valores que ainda não conhece. Aí Jesus olha para ela e fala assim para ela, filha! 10 anos que ela não ouve alguém chamar ela de filha. Aí Jesus chega para ela e diz, filha, eu imagino ela levantando a cabeça. O timbre não era igual ao do pai, mas era de um novo pai que estava adotando ela para poder tirar toda a carência da vida dela. Tem um hino que diz, o pai me adotou. E de fato, Jesus é capaz de tirar da sua vida toda a falta, toda a ausência. Nós vivemos numa geração disfuncional, onde os pais os homens engravidam as mulheres e abandonam seus filhos. A maioria de nós aqui possivelmente passou por essa situação e carrega um buraco aqui dentro, até simplesmente chegar a ele, Jesus, e dizer, filho, filha, eu vim aqui curar toda a carência que tem dentro de você. Sabe por quê? Porque Jesus é o único, olha para cá, olha para cá. Jesus é o único que te aceita mesmo que você seja inútil. Segura essa, porque tem marido aqui que se ficasse na cadeira de roda a esposa abandonaria. Tem marido aqui que se a esposa ficasse com uma doença incurável, ele provavelmente iria arrumar um esquema fora. É melhor não confiar em carros e em cavalos, é melhor confiar só no Senhor. Porque quando Jesus te chama, Ele está te dizendo, olha, você me tocou sangrando, traumatizada, destruída, sem expectativa, e eu aceitei você desse jeito. Sabe por quê? Porque o toque mais profundo em Jesus é sempre aquele que vem no ápice da sua dor. Você não entendeu? Vou repetir para você. O toque que mais consegue alcançar o Senhor é aquele que você toca Ele quando está no ápice da sua dor. C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Às vezes Deus sussurrou uma música no rádio, às vezes o louvor da igreja, Deus falando com você e você só ali balançando o corpo. O pastor pregou uma mensagem maravilhosa e você, eu entendi, mas não sei se eu vou botar em prática. Aí Deus põe em sofrimento, aí Deus põe em perseguição, aí Deus põe em alguma situação para poder mostrar a Jó que antes Jó só conhecia de ouvir falar, agora ele conhece de ver. Jesus vai curar a tua dor e a tua falta. Levanta sua mão, por favor, em nome de Jesus. Eu quero profetizar. Eu não sei a falta de pai, de mãe, de tio, de avó que você tem. Eu não sei se quando você era pequeno, o seu pai faleceu. Eu não sei se quando você era pequeno, você perdeu sua mãe ou sua avó. E eu não estou aqui para fazer sensacionalismo. Eu estou aqui para dizer que uma dor real de uma menina que esteve com a ausência do pai, foi alcançada por Jesus, olhando para ela, não chamou ela de Berenice, nem de Verônica, que poderia ser o nome dela, mas chamou de filha! Só tem uma explicação. Jesus não tinha esposa, não tinha filhos, mas agora quando alguém perguntava para ela, vamos supor, né, como a tradição coloca o nome dela de Verônica, Verônica, seu pai não veio te ver não? Ela fala, veio. Qual o nome do seu pai? Você nem lembra mais. É Jesus. Jesus, como é? Ele me chamou de filha. Aí Pedro, imagino, né? Nem a mim ele chamou de filho ainda, né, Pedro? Dá uma segurada aí, porque quem tocou nas orlas foi eu. Jesus, quando chama você, Ele dá uma identidade que você tem vontade de falar para todo mundo quem você é para Ele. Porque a nossa geração parece que se envergonha de ser filho de Deus. Ela parece que se envergonha de ser cristã. Hoje pela manhã eu preguei e falei sobre isso. Como que Dimas, o ladrão, repreendeu o outro ex-ladrão. E ele calou a boca do ofensor, porque o outro ladrão estava dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. E aí ele ofendendo a Jesus. Muita gente no lugar do ex-ladrão que foi salvo, ficaria ouvindo alguém falar mal da igreja, mal do pastor, mas ele se levantou e calou o inimigo. E aquela menina, ela falou, eu não aguento mais. E aí tem um detalhe importante. A primeira coisa que aconteceu foi Jesus trazer ânimo para ela. E eu já disse aqui a diferença de quando o teu pastor te anima, o pregador te anima, o profeta te anima,
quando a tua mãe, teu pai, teu amigo te anima para quando Deus te anima. A diferença é que o ânimo de Deus garante resultado que nenhum homem pode garantir. O segundo ponto é que a cura que ela veio buscar era física, mas a que ela obteve também foi uma cura na alma, quando Jesus chamou-a de filha, e aquilo curou 10 anos de escassez e de falta de presença do seu pai. A terceira cura que aconteceu, eu já caminho para o final da mensagem, foi porque Jesus falou assim para ela: a tua fé te salvou. Ela pensou que a única coisa que ela tinha, meu pastor PH, era uma enfermidade na urna. Ela pensou que ela era o fluxo, que o fluxo de sangue ela era a mesma coisa. Eu imagino que apesar dela ter nome, alguém se referia a ela a menina do fluxo, a menina da hemorragia, a menina que o pai abandonou. Mas aí acontece que Jesus olha para ela e fala: a tua fé. Sabe o que significa isso? Às vezes você não consegue ver mais nada de valioso em si, mas Jesus está te dizendo: você ainda tem fé? Então isso pode reverter toda a história. Eu lembro quando eu fiz o curso de capelania, e no curso de capelania, eu estava lá e o sargento Brandão, ele falou assim, o nome do curso era capelania pós-desastre. Então a gente trabalhava junto com a defesa civil, depois que um desastre acontecia. E aí lá na cidade onde eu morava, eu sou de Campos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, e lá tinha uma outra cidadezinha chamada Tafona, onde tinha um pontal lá, que você tem o Rio Paraíba com o mar, eles cruzam lá, e de vez em quando sobe a água e acontecia enchentes, e a defesa civil acionava os capelães, para irem lá também e ajudar no processo. E o capelão falou assim: você sabe o que dizer para uma pessoa que perdeu tudo? O que dizer para uma pessoa que foi dormir dentro de uma casa confortável, uma cama quente, um ar-condicionado para equilibrar, um fogão que no outro dia iria funcionar para fazer a comida da família, e agora uma enchente veio e tirou tudo dessa pessoa? O que dizer depois do desastre? E sabe o que ele disse? Ele falou: você tem fé? E geralmente as pessoas falavam: é a única coisa que eu tenho. E a gente, como capelão, falava: é tudo que você precisa, é suficiente para mudar a tua história. Você está entendendo? Podem tirar tudo do crente, mas a fé dele pode trazer tudo de novo e dobrado, porque agora você tem experiência que não tinha, agora você tem uns amigos que não tinha, agora você tem muito mais, olha para cá meu irmão, você tem muito mais condição de dar certo agora, que deu tudo errado, do que antes, quando você começou do nada. O Nazareno está querendo levantar você, está te animando, está te curando e está te dizendo: você ainda tem fé para mudar a tua história. Às vezes você não vê nada dentro de você, mas você fala: eu só tenho um pouquinho de azeite, e Jesus está falando: é tudo que eu preciso para encher de azeite. A última coisa que aquela menina teve foi talvez a mais importante. Jesus já animou, Jesus já curou o interior, Jesus já disse o que ela tem, porque uma vez que você sabe que tem fé, deixa eu só continuar mais um pouquinho nessa aplicação, já vou para a última. Uma vez que você sabe que tem fé, você nunca mais anda por aí ansioso e excessivamente depressivo, não anda. Porque você sabe que tem algo dentro de você que pode mudar o exterior. Você sabe que tem algo dentro de você que pode mudar tudo na sua vida. Você sabe que tem 2 joelhos que funcionam, que quando se conectam no chão e a alma se abre para falar com ele, essa fé começa a transformar todas as coisas. E aí, Jesus olha para ela e fala: vai em paz. Sabe o que ele está dizendo? Irmãos, isso aqui é muito real. Quem aqui já trabalhou acordando muito cedo e depois passou a acordar um pouco mais tarde, porque aquele trabalho de repente você mudou, mas o teu corpo continuou levantando cedo, é ou não é? Aí você fala: rapaz, eu queria dormir mais um pouquinho, mas eu não consigo, porque o nosso corpo se adapta
aquela rotina. E ele faz com que a gente funcione no automático de acordo com o último registro que ele tem. Quem acostumou a sentir dor, olha para cá. Quem acostumou a sentir dor, acaba às vezes funcionando só por causa da dor. Continua se fazendo de vítima. Continua às vezes pedindo esmola. E aí Jesus, quando cura você, Ele precisa te dar uma palavra para você poder entender que agora você não tem mais que andar de cabeça baixa. Você não tem mais que andar por aí mendigando a atenção de ninguém, porque se Ele te chamou de filha e disse, vai em paz, acabaram os problemas na tua vida. A Bíblia diz que a paz que excede todo o entendimento. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas. Fique em paz, meu irmão. Fique em paz, por quê? Porque Mateus capítulo 6 está escrito que os passarinhos não sabem o que vão comer, mas o Senhor do céu, eles não têm Bíblia, eles não leram a Bíblia, os passarinhos não vieram nesse culto e estão se comportando melhor do que a gente. Parece que a nossa racionalidade está servindo como um processo de autoemborrecimento, porque a gente usa a racionalidade para se estressar, a gente usa o nosso QI para poder ficar mais ansioso, mas Jesus já te chamou de filho, já disse que é para você andar animado, mas só que você está ouvindo todo mundo menos Jesus. Põe-se sobre os seus pés, por gentileza, vem comigo. Que tema maravilhoso, simplesmente Jesus. Sabe por quê? Porque se é simplesmente Ele, eu queria te mostrar o que só Ele pode fazer por você. Se Ele entrar na nossa vida, eu não estou falando de você voltar para Jesus e aceitar Jesus. Eu estou falando de você aceitar uma camada de revestimento de poder, que vai tirar você do estado de inércia espiritual, desse ministério de banco que você acha que Deus te deu, mas foi Satanás que te deu, e vai começar a levantar você, colocar fogo nos seus pés, para você andar, fazer a obra, para você começar a operar de forma sobrenatural no reino dele. Jesus não te deu um ministério de IBGE de igreja, para ficar preenchendo número. Jesus, na verdade, chamou você para ser uma referência onde Ele te colocou. E eu queria que nesse momento, enquanto o ministério vai adorar, você pudesse colocar a mão no teu coração. E eu queria ministrar que Jesus, Ele está mandando você se animar de novo. Profeticamente, enxugue as suas lágrimas. Profeticamente, entenda que a noite de hoje não vai ser igual a de ontem. Você não vai ficar acordado, preocupado com a segunda-feira, porque Jesus falou, vai em paz. A paz de Deus. Nós somos o povo da paz. O povo da paz do Senhor. Imagina alguém falando com ela, mas você foi curada, mas você vai para onde agora? Vai voltar para a casa dos seus pais não vão te aceitar. Ela fala, meu pai agora é aquele ali, ó, que tem uma multidão seguindo ele. Mas você não está meio perturbada? Ah, só para te lembrar, ele falou para eu ir em paz. Mas você não está angustiada? Não, Ele me deu a paz. Mas você não estava depressiva? Eu lembro de você chorando do outro lado do muro. Mas agora Ele me deu a paz. O que você fez? Eu usei uma coisa que eu nem sabia que tinha. O que você tinha? A fé. O que é isso? Ah, foi Ele que falou também que eu tinha fé. O que é fé? Eu não sei. Eu sei que quando eu ouvi Ele, eu fui correndo para perto dele. Só que, como você sabe do meu problema, eu não tenho muita força física, a multidão estava alvoroçada. Eu dei tudo de mim e não consegui tocar no corpo dele, foi só nas vestes. Mas adivinha, foi o suficiente para ele interromper a sua marcha e perguntar, quem me tocou? Jesus hoje está perguntando, quem nessa igreja vai me tocar?
Receba o segundo laudo da tua vida. Receba o segundo laudo na tua história. Quem escreveu a tua história de sofrimento agora vai ter que escrever o que Jesus fez para você. Ei, Nazareno. Levanta as mãos, igreja. Seu amor. Liberta a tua alma para adorar Ele aí, vai. Sai desse lado do muro e toca nele em nome de Jesus. Eu era órfão, hoje sou filho. Imagina comigo anos de dor e anos de sofrimento sendo cancelados por um encontro com Jesus. Oh, glória! Imagina comigo anos de falta de paternidade sendo curados por Jesus dizendo: filha. O mesmo poder que Jesus olhou para os discípulos e disse: siga-me, agora está representado na palavra filho, filha, filho, filha. Ele não deixa você abandonado nesse mundo. Ele não deixa você à deriva. Não deixa você aquém. Ele está te chamando de filho. Você tem paz. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Mais forte. Fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Celebra, celebra. Uma grande família, batizados no teu Espírito. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos seus. Deixa a sua alma gritar bem alto. Clamamos Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre ser. Põe a mão no teu coração, por gentileza. Jesus, nenhuma eloquência de pregador pode fazer o Senhor ativar essa pessoa de dentro para fora. Mas as mesmas palavras que o Senhor disse para aquela mulher: ter bom ânimo, coroa a ausência de paternidade, coroa a orfandade. O Senhor trouxe para ela reconhecimento dos valores internos, reintegrou ela curada física, emocional, espiritual e moralmente. A obra que o Senhor faz é completa, meu Pai. E aqui tem uma igreja querendo que o Senhor complete a obra. A RDA está clamando para o Senhor: vem com o teu rio e seja simplesmente o Jesus dos evangelhos na nossa vida. Independente, meu Pai, da nossa limitação, perdoa a nossa miserabilidade. Deus, que a nossa condição pútrida não impeça o Senhor nos chamar de filho. Reconhecemos, meu Pai querido, que às vezes deixamos a dor falar mais alto, mas agora, meu Pai, estamos atentos à Tua voz. E profeticamente eu quero Te representar e dizer para essa igreja: tenha bom ânimo, filho, a tua fé te salvou. Aplauda o nome dEle!